tarde, pessoal. Hoje é 19 de junho, vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje é um diazinho complicado, né? Bem complicado, volume, com bastante volume na queda, isso deu um susto aí na gente. Mas antes disso, vamos para a apresentação. Me chamo Micael, tenho 7 anos de experiência no mercado. Eu me especializei em análise técnica, né? A tomada de decisão que eu tomo é pela análise técnica. Então, todos os estudos que a gente faz aqui, além de ter propósito exclusivamente educacional, eu não estou recomendando compra ou venda de nada, é tudo baseado em análise técnica, beleza? Vamos para os gráficos aí. Hoje BOV, né, diazinho bem complicado, né, algo que não gostaria que acontecesse, mas não significa que acabou o mundo, tá? Mais uma vez esqueci de abrir o programa, né? Sempre 100% das vezes, cara. Como pode? Vamos lá. Aqui, né, o que a gente consegue visualizar é o seguinte, né? Ele teve essa perna de alta, recuou e agora está tentando romper o topo. É um topo muito importante para o Ibov. Então, a gente fica nessa expectativa, né, desse rompimento, porque aqui a gente já claramente vê que tem a média de 200, média de 200 no diário, tá? De 200 aritmética. Tem uma resistência, certo? Em cima da cabeça do pivô. Então é muita pressão aqui para cima do índice nesse momento, né? A gente realmente precisa. O volume foi excelente, né? A gente precisa de volume, mas teve volume, mas não teve candle para isso, né? Ele ficou, na verdade, o volume ficou na queda, tá? Para falar a verdade. Vou tentar no gráfico de 60 minutos aqui que vocês vão conseguir visualizar melhor. No índice futuro deu para visualizar melhor, mas o importante é que a gente consegue ver o seguinte aqui, tá? No nosso Ibov. Apesar da gente ter tido um dia ruim, tá? Ainda não fizemos um fundo mais baixo que o outro fundo. Ele fez um fundo na mesma região desse fundo aqui e está tentando reagir, tá? Então a gente está claramente, a gente tem uma lateralização, tá? E o importante é a gente conseguir sair dessa lateralização com força, né? Porque além dessa lateralização, a gente tem esse topo aqui para romper bem próximo. Então essa lateralização pode ser um acúmulo de força, né? Pode ser. Não estou falando que vai romper e tudo mais, tá? Mas é um acúmulo que fica interessante, sim. Ainda mais que a gente teve hoje foi um dia bem atípico, né? Foi em determinado momento do dia, depois do almoço, principalmente, depois de 1h da tarde, tivemos muitas quedas fortes, né? Então isso deu uma estressada no mercado, principalmente pelo fato de ser sexta-feira, né? Vencimento de opções lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então foi um dia bem complicado. O Jeremy Powell falou também. Então era um dia assim que, se tudo conspirasse a favor, ia ter um bom rompimento, ia ter um rompimento bonito aqui do Ibov. Mas, né, não foi esse dia que a gente imaginou. Então ele meio que lateralizou aí os últimos 2 dias. Mas por enquanto não tô vendo sinal ruim, não. A única coisa que não pode acontecer é o que eu comento todos os dias, ele vem fazer uma perna de baixa aqui, entendeu? Então, enquanto ele não faz isso, enquanto ele não fizer isso, tá tranquilo, gente. Tá tranquilo. Ele não pode perder esse fundo. Perdeu esse fundo, ferrou, entendeu? Que aí vai fazer um topo duplo no diário, né? Claramente a gente consegue ver aqui esse topo duplo. Enfim, né? Perde um pivôzinho de baixa. Então, o importante é não perder esse fundo. Tá lateralizando, tá? O que eu imagino que possa vir a acontecer na segunda-feira, o que eu espero que possa acontecer, é um rompimento, assim, seria bem interessante, não dessa cor, né? Que é meio complicado aí, porque aí já, além de ser um rompimento, ele voltou para dentro da lateralização, então não pode ser dessa cor, tem que ser um branquinho aqui, ó, um rompimento dessa cor, ser bonito, sim, ser bem interessante, né? A gente precisa disso, esse rompimento junto com o volume assim acima da média é o que a gente precisa, tá? No mercado. Eu acho que, né, pelo que eu conheço um pouco de mercado, se ele faz um rompimento desse com volume, ele não vem testar mais nada não, ele vai buscar lá pelo menos 605 mil pontos, tá? Porque o que ele tá fazendo é acumulando força para tentar gerar esse rompimento, tá? Mas nada impede do preço vir e perder, tá? Essa região também, fazer uma queda, justamente pelo fato da preocupação aí que a gente está tendo, né, com a segunda onda, para mais uma vez o atrito entre Estados Unidos e China, porque o Trump está com a China engasgada até hoje. E temos também, tivemos o início toda dessa queda de hoje foi
foi a notícia da Apple, né, fechando algumas lojas nos Estados Unidos, né, então isso lembrou um pouco os investidores que a gente ainda está dentro de uma pandemia, né? Então é importante a gente ter esse viés aí também, tá? A gente não pode ficar preso numa visão e sempre você ter o stop nas suas operações, tá? Hoje, por acaso, não estopou minhas operações de swing trade, mas na reversão que tivemos aí de 1h da tarde, né, todos os day trades, né, foram estopados, né, infelizmente. Mas estava tudo controlado, né? Já tinha subido o stop, enfim. Mas vamos lá, né? O Ibov, então, a gente já conseguiu fazer essa visão, mas no semanal tá bonito, né? Consegue ver que no semanal ele fez o objetivo dele, concluiu o objetivo com êxito, tá? Então vamos dar os parabéns aí pro Ibov, que ele na semana passada ele veio testar a média de 21 e agora tá ganhando força para romper. Na semana que vem, né? Se vier uma semana razoável, ele vem sim romper esses 100 mil pontos. Tá bem tranquilo, essa lateralização aí de 2 semanas fez com que a média de 9 chegasse mais próximo do preço, tá? Bem legal. Então no semanal tá tranquilo, bastante volume, né? Então bem tranquilo o Ibov. Vamos pro dólar agora, o dólar ainda tá rolando, tá no finalzinho, né? Falta meia hora aí do pregão do futuro. Então o dólar, mas não muda muito, né? Só se tiver alguma notícia. Então o dólar fechando aí também com esse candlezinho, né, de descanso, para falar a verdade. Vou botar nos 60 minutos aqui para a gente ver que não teve ainda pivô de baixa no dólar, tá? O que a gente consegue identificar aqui no dólar, no gráfico de 60 minutos, eu vejo como uma lateralização, um canalzinho de baixa, né? Um canalzinho de baixa aqui que vai tentar romper, né, para tentar fazer novas altas. Ainda não vejo viés baixista no dólar, tá? Principalmente porque ele não fez, vou voltar para o gráfico diário, né, ele não fez o que eu queria que ele fizesse, né, nem no diário, que seria perder a mínima de quinta-feira, se eu não me engano, né, perder essa região aqui e vir fazer novas baixas, que seria um objetivo no diário. Isso ele não fez, né, na quinta-feira ele rompeu, né, com gap de fuga e tudo mais. Por isso que eu vejo esse candle de hoje como um possível candle de lateralização, um possível candle de descanso para o preço voltar a subir. E também no semanal ele também não fez o que eu gostaria que ele fizesse, tá? Que era o que? Fechar abaixo dessa média de 9. Então precisaria aí cair 40 pontos nesses últimos 30 minutos, coisa que não vai acontecer. Então ele fechou sim acima da média de 9. Então isso demonstra força no dólar, né? Depois de um martelo, quase um martelo perfeito aqui na média de 21 do semanal, onde encostou na média de 9 do mensal, enfim, né? Tá bem calçado aqui o dólar, por isso que eu não gostaria que ele fizesse essa força que ele fez essa semana. A gente tem feito esses estudos e a gente, né, apesar de ter essa visão, a gente não queria que acontecesse justamente para deslanchar o Ibov, né? Mas não aconteceu. Então agora vamos pro gráfico agora os gráficos das ações, né, que não ficaram muito legais também não, né? Justamente que o Ibov teve esse problema, né, dessa tentativa aí de rompimento que não foi. Na verdade ele não rompeu, mas ele também não tentou, né? Ficou nessa lateralização aí com possibilidade de quedas. Então a gente vai ver aqui que alguns gráficos não ficaram muito bonitos, tá? Mas também ainda não confirmou baixa. Então é importante, né, a gente entender isso, né? Vou botar no gráfico de 60 minutos de Petrobras para mostrar claramente a lateralização que ele está fazendo, tá? A gente vê que não tem o que fazer por enquanto, tá? Para longo prazo. Já estamos posicionados, eu já estou posicionado em Petrobras, então não posso fazer, não tenho o que fazer, eu não vou estopar aqui, que é besteira, né? E vamos aguardar para possivelmente, né, o que a gente espera que ele venha fazer na segunda-feira, né, nos próximos dias da semana, é tentar sair dessa lateralização, né, e sim fazendo novas altas, chegar aos 22,60, 23 reais, que é uma região aí de primeiro objetivo de Petrobras, tá? Petrobras então no semanal, né, no diário, ele fechou positivo, tá? Fechou positivo, mas não fechou como a gente gostaria, beleza? O semanal de Petrobras, né, cumpriu o objetivo, né? Encostou na média 200, encostou na média 9 e gerou essa reação aí, fechando acima de umas resistências importantes. Então, pro semanal tá bem tranquilo também, tá? Só o diário que hoje, né, poderia ser um dia de alta para tentar ficar próximo de rompimento ou algo do tipo, e não aconteceu. Vale também, né, bem parecido, muitos papéis fizeram o mesmo movimento, tá?
esse movimento aqui de abertura promissora, mas durante o dia ele teve queda e o volume, né, como a gente vê que tem um volume em cima da média, mas esse volume, né, na maioria dos papéis ele aconteceu bem, tu vê que nas primeiras 2 horas ele não teve muito volume, nas últimas 4 horas, nas últimas 3 horas, né, a gente teve esse volume aqui maior do que a alta, tá? Então é importante a gente ter essa visão, apesar de ter um volume forte, foi um volume maior na queda. E assim, o que a gente não quer que a gente não quer que o gráfico aconteça é justamente isso, né? Um topo duplo perfeito que está acontecendo, se desenhando aí em quase todos os ativos, principais ativos do Bovespa. Então, inclusive o próprio Ibovespa, né? Então a gente não quer que isso aconteça, ainda está segurando na média de 9, tá? No diário, principalmente Vale. Então é importante ter essa região aqui, né, ter sido defendida, tá bom? A média de 21 tá abaixo aqui, praticamente agora em cima da região que era uma resistência que virou um suporte. Então tá bem calçado ainda. A gente não tô falando que o candle de hoje foi ruim, né? Mas perdeu um pouco o ímpeto, porque a semana podia fechar muito boa, né? Mas vamos continuar. Bradesco se recuperou ainda, ó, durante o leilão. Provavelmente foi leilão isso, né? Que eu estava acompanhando. Olha que absurdo o leilão de Bradesco, hein? Vamos ver aqui, subiu só 2% no leilão, porque ele estava mais feinho, né? O Bradesco estava fechando mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que ele estava fechando mesmo. 21,91, tá? O Bradesco estava praticamente em cima da média de 9 e no leilão ele deu um puxadão aí para cima. Mas ainda assim, né? Tá meio feio. Tirando o leilão, não foi muito interessante o que a gente viu no Bradesco. Lateralizando, o importante é não perder fundo, tá, gente? O importante é não perder esse fundo, ou pelo menos se você né, acredita em Fibonacci, né, não perder essa região de 21,50, porque também a mínima desse candle aqui, que a mínima foi 21,49 e o Fibonacci está em 21,56. Então essa região de 21,49, 21,56 é uma região importante aí para Bradesco, se você for ver pelo viés, pela análise de Fibonacci, né, retração de Fibonacci. Claramente a gente viu uma resistência aqui, tá? Um suporte, tá? Que era uma resistência e virou um suporte, né? Se a gente pode puxar até essa região que a gente já tinha feito aqui anteriormente, tá? Então vou dar uma pincelada aqui, vai ficar mais bonitinho. Então a gente vê que claramente ele está lateralizando bem em cima dessa região de suporte que a gente já tinha estudado ela. Então esse leilão aí fechou bem interessante, né? Ajudou a fechar colocar o preço acima dessa região, tá? Mas lateralizando, não tem muito o que fazer. No semanal, encontrou a média de 21, né? Encontrou a média de 21. Importante, semana que vem, romper essa região, né? Com força, porque se você for pensar, dessa semana aqui, que foi esse candle forte, que rompeu toda a lateralização, o fundo duplo que a gente teve no Bradesco, ele tá retraindo exatamente entre 50 e 61,8 do preço, embaixo da média de 9. Então é uma região importante e é uma região de força. Precisa demonstrar força para romper, para confirmar esse rompimento desse fundo duplo, né, que está bem bonito o pullback, e confirmar novas altas aí para o Ibovespa, né? Isso a gente vê um banco, mas é bem parecido, os outros bancos são bem parecidos. Vocês conseguem ver que foi um pullback? Isso é importante vocês terem essa visão. O preço, vou botar numa outra cor aqui. O preço, ele fez essa alta toda, né, e esbarrou na média de 200 e média de 21 do semanal e fez um descanso, né, onde encontrou a média de 9 no semanal, onde encontrou essa região de resistência, né, que era um fundo duplo que foi rompido. E agora ele está tentando fazer essa nova alta. Por enquanto ele está aqui. O que a gente espera, né, que o preço continue na semana que vem, é fazer isso, romper essa região de 200 e essa região de 21 virar para cima. Essa média de 21 que está aqui, né, ela voltar e ficar acima. Então é importante todo esse movimento na semana que vem, tá? Principalmente semana que vem. Vai ser uma semana bem decisiva para os ativos, né? Porque se demonstrar fraqueza, né, no papel, o que a gente vai visualizar nos próximos dias, né, da semana que vem? Pode ser que venha fazer esses movimentos ruins, né, e isso acaba contaminando o gráfico. E para fazer um pivôzinho de baixa, né, no diário e no semanal também, fica muito mais complicado para você reagir, porque vai entrar dentro da lateralização de novo, pode
ser classificado como um rompimento, um falso rompimento, né? Não um falso rompimento, mas pivô de baixas, né? E se você for prestar atenção de toda a queda que a gente teve do coronavírus, vamos fazer duas projeções aqui, né? A maior, no caso, não chegou nem a 50%. E se você for ver do último topo que teve relevante aqui, né? Antes de toda a queda, chegou exatamente 50%. Então ainda é uma região de, se você for ver no geral, né? Se você botar no semanal, você vai ver que é uma região, ainda tem um viés, entre aspas, baixista, né? Ainda tem uma força vendedora trabalhando aqui em cima, justamente por ser uma região de retração de 50% de todo o movimento de queda. Então seria muito importante essa região de 200 agora, depois disso, depois que a gente viu que essa região de Fibonacci 50% também está passando aqui. Então você vê que é uma junção de forças aqui que não deixou, né, por 3 semanas o preço passar. Né? Na primeira semana bateu e recuou, na segunda bateu ali e recuou bem, e na terceira agora ele está tentando juntar força, tá? Importante semana que vem passar dessa região, é muito importante mesmo para o nosso Ibov, tá? Vamos para o Ciel, né? Ciel estava feia durante o dia, mas fechou bem a semana. Eu acho que teve um leilão bem forte também de Ciel aí, ó, um pouco forte, né? Saiu de um movimento que estava fechando, né, 1,5% de alta no leilão, estava fechando a 5,62, desculpa, e fechou aí 5,70. Então, né, teve um pouco de levante aí do Ciel, mas Ciel bem tranquilo, tá? Ciel um papel que veio descansar, né, abriu em um gap de alta, né, um gap de quase 5% e veio tocar nas médias de 9, nem chegou na de 21 e já voltou a subir. Então é um papel que está bem tranquilo aí em relação aos outros, né? Veio fazer um pullback ainda sensacional aqui nessa região, ó. Uma região, né, que era uma região foi um topo, né? E ele veio justamente fazer um pullback nessa região, perfeito, né? Perfeito. Então, sem muitos problemas em Cielo por enquanto, tá bem forte mesmo, né? Uma alta aí de 40% em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Então, né, natural acontecer isso aí. Tá, um descanso desse simples e ainda fechou em alta, né? Fechou em alta de 1,2%. Por mais que tenha feito um descanso, ainda fechou em alta. Então, o Cielo está bem tranquila. O objetivo aí que eu já tinha comentado com vocês alguns dias atrás é 6,18, 6,20 a 6,50. Tá? Um possível objetivo inicial aí de Cielo. Primeiro objetivo, né? Vamos dizer assim. O HGTX, né? Hering, ele chegou a romper ontem a região. Hoje andou um pouquinho, mas voltou aí para quase próximo da região de suporte, tá? Uma resistência aqui agora no suporte. Vou botar no gráfico de 60 minutos que a gente consegue ver melhor. Tá batendo aqui nessa região de suporte, não tá perdendo, tá ganhando força nessa região, tudo bem, legal. Agora seria interessante, né, agora ter força aí para romper essa região, ou então segunda-feira a gente ter abertura do futuro americano e o brasileiro também bem forte para ganhar um pouco abrir um gap de fuga dessa região, ou então para um gap mesmo de força, para talvez um gapzinho, né? E já fechar assim a semana, o dia, né, seria bem legal para Hering, porque aí assume logo, né, a alta, vai encostar nessa região de novo, onde é uma região que teve bastante força vendedora, e agora sim, né, precisa demonstrar força, né. Então, mas Hering ainda está tranquilo também, tá? O que eu fiquei chateado foram os blue chips mesmo, né, que demonstraram um pouco de fraqueza, né. JBS, lateral, né, mais uma vez não tenho o que falar, tá bom? Lateral. 60 minutos você consegue ver que o papel não fez nada, né? Lateralizou no semanal, né? Lateralizou por 4 semanas já, um mês lateralizando, e no diário não mudou muita coisa, tá? Embraer fechou feia, né? Embraer fechou feia, né? Tá quase perdendo aí essa região que eu não gostaria de que perdesse. Por que eu não gostaria que perdesse? Se você for traçar Fibo nessa região, ele vai passar exatamente nessa parte de 61,8, a região de R$ 8,75, tá? Praticamente fechou nessa região. Então qualquer queda na semana que vem ou abertura em gap aciona mais venda, demonstra muito mais fraqueza e mais vendas nesse papel, porque está perdendo a região de 61,8, que seria uma região onde ele teria um descanso natural do preço. Tá? Então outras coisas agora deveriam agir sobre esse preço caso ele venha perder essa região. Quais forças são essas, Micael? São forças como essa aqui, ó, LTA passando, né, média de 21 passando. Então o próprio fundo, né, o fundo aqui novamente podendo caracterizar um fundo duplo. Então toda essa região aqui que a gente está vendo,
seria uma região importante, caso venha a perder, né, 8,75 aí na segunda-feira, tá? Então, muito cuidado aí. Se você tiver funcionado, por exemplo, eu estou em Embraer, eu tenho um tipo de gerenciamento de risco, eu já entrei nesse papel, já estou de olho nessa região aqui, tá bom? Em caso perca essa região. No diário também ficou complicado, lateralizou, tá? Mas nada impede desse papel perder essa mínima, né? Vir testar essa LTA, vir testar a média de 21 e voltar a subir, tá bom? É porque eu não fico muito à vontade quando perde a região de 61,8, perde o ímpeto assim para novas altas, né? Principalmente um papel que estava fazendo fez uma alta de 60% quase, e agora veio fazer um pullback, mas não está demonstrando força para voltar a subir. O volume está caindo durante toda essa lateralização, né, essa correção. Isso é um dado importante, porque se ele voltar a subir e demonstrar força, aí confirma sim que isso foi um simples pullback, né? Porque vamos supor que ele venha, faça um candle desse, branco, bonito e com força acima da média, muito acima da média e muito maior do que dos últimos dias. Pô, aí seria bem legal, né, para a Embraer, né? A gente está esperando isso. Vamos ver se segunda-feira mostra essa força, se a bolsa volta a subir na segunda-feira, se a gente tem algumas notícias aí que dê tranquilidade para o mercado, né? Embraer no semanal demonstrou um pouco de fraqueza, né? Deixou esse pavio aqui esse pavio superior aqui que não é muito bonito, mas não perdeu a média de 9 pelo menos, né? Então é um ponto positivo aí no semanal da Embraer, tá legal? Vamos agora para a CEMIG. CEMIG mais um dia lateralizou, né? Segundo dia lateralizando, vou botar no gráfico de 60 minutos. Vocês conseguem visualizar bem isso, né? Não preciso nem falar muita coisa. Então, continua lateralizando sem muitos problemas, tá? Para nossa querida CEMIG, beleza? A única coisa que impactaria a CEMIG se fosse perder entre R$11,12 e R$10,96, seria retração de FIBO, tá? Então poderia assim começar a caracterizar um pivô de baixa, as pessoas olharem isso como pivô de baixa, tá bom? Caso perca a região de FIBO, a gente vê que tem essa possibilidade. Por enquanto a gente está vendo uma lateralização, batendo aí na região de 61, de 38,2. Aí vamos dizer que ele vem e perca aqui essa região, né? Chegue na região de 50% e depois ele voltar a subir, natural. Se ele vier, perde essa região, vem para a região de 61,8 e volta a subir, natural. Agora, se perde essa região, o que as pessoas começam a visualizar, né? Se perde essa região, começa a visualizar um fundo duplo ou então um pivô de baixa, tá? Então aí já o preço que estava aqui, o preço que a gente viu que perdeu uma região e estava aqui, as pessoas começam a projetar ele pelo menos aqui, né? Então por isso que a gente tem essa distância aqui onde as vendas ficam mais acentuadas, tá? Isso é a minha visão mais ou menos aqui de CEMIG, tá? Isso não significa que vai acontecer o que acontece, enfim, tá? Isso aí é o que eu vejo durante muito tempo e eu considero isso uma informação importante para vocês. Tá? A CEMIG no semanal fechou com seu objetivo, completou seu objetivo, né? Que foi bem parecido com a de Petrobras, que ele fez um rompimento interessante nas últimas semanas e agora veio fazer um descanso em cima da média de 9. A média de 9 respeitou bem, ficou a média de 9 em cima dessa região aqui que caracterizou o rompimento do fundo duplo, foi essencial, demonstrou muita força nessa região. Então é uma região importante, tá? Que foi a região de 10,43, foi uma região que nesse dia aqui, tá? No dia anterior de chegar, no dia 12, né? Eu comentei dessa região, falei que seria uma região interessante, foi uma região onde eu fiz entrada no papel, tá? E eu falei isso no dia anterior, né? Então, né, foi uma entrada perfeita, tá? Uma entrada perfeita. Bem em cima da região aqui de rompimento do fundo duplo, né? Em cima da média de 21, não tem o que falar, né? Era só clicar. Então vamos agora para IRB. IRB, olha gente, vou falar um negócio com vocês de IRB, tá? Vou falar um negócio para vocês agora, hein? Se IRB romper essa região aqui na segunda-feira, eu vejo com bons olhos, tá bom? Eu vejo o IRB com bons olhos. Por que eu vejo o IRB com bons olhos aqui? Tá bom, vamos lá. Vamos estudar. Eu falei que eu queria, né? Ontem eu falei assim, se vier um candle bonito, né? Eu falei isso ontem. Fazendo assim, com volume, o que não aconteceu, pô, seria excelente para IRB. Beleza, não aconteceu, mas eu olhando isso aqui, né? Essa lateralização, para mim já é uma lateralização interessante para ver rompimentos, né? Caso venha um rompimento
tá, de IRB até desse tamanhozinho aqui, mostrando um volumezinho pelo menos próximo dessa média de 9, dessa média de 21 que a gente está vendo aqui, que eu coloco aqui, eu tô dentro desse papel, vou pegar um rompimento dele, entendeu? Porque se você for colocar no gráfico de 60 minutos, você vê que é uma lateralização bonita, né? Uma lateralização bonita. Então, rompendo o rompimento aí de máximas, né? Tá muito bonito agora para rompimento. Você demonstrou para todo mundo que é um rompimento, tá? Que é uma lateralização. Então tem que mostrar força na lateralização. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui que a gente consegue visualizar. Vou botar uma seta. Esse candle aqui, né? Foi um candle forte, né? E no mesmo dia tivemos força, certo? Então é isso que eu quero ver aqui na segunda-feira. Uma força aqui também, um candle desse tamanho nessa região, fazendo isso, rompendo, mostrando força, né? Então a gente vê que a maioria dos candles grandes que tivemos demonstrou força. Então pode ser sim que tenhamos aí um rompimento interessante aí nesse papel, né? Estudando o volume, lateralização nos 60 minutos para pegar um rompimento no diário acima da média de 9 já. Enfim, vai ficar bonito, tá? Anota aí, gente. Mas no semanal a IRB tá feia, né? Tá feia. Não conseguiu fechar acima da média de 9 no semanal. Isso demonstra um pouco de fraqueza, né? Isso eu tenho falado muito, né? Muita fraqueza nesse papel. Mas essa lateralização agora me deixou com um pouquinho de brilho nos olhos aí para IRB, tá? Vou ficar de olho nesse papel. Uma possível entrada, tá? Com objetivos aí bem interessantes. Por quê? Eu nem tracei Fibo, né? Eu devo ter traçado Fibo anteriormente, mas hoje eu não tracei Fibo. Então toda essa pernada de alta que teve em IRB até sair dessa lateralização, né, ele não chegou nem nos 61%, ele está brigando aí nos 50% de Fibonacci. Então é interessante essa região para ele ganhar essa briga, né? Porque ele vai para fazer um pivô de alta, ele já vai fazer um pivô de alta acima dessa LTB. Então é um movimento muito bom, né? E o objetivo inicial seria 18,77, caso viesse a romper essa máxima aqui de 14,16. Então, para R$18 antecipar uma entrada dessa é uma alta aí. A gente está esperando uma alta de quase 75% no papel, com o risco de 8%. Porra, cara, se isso acontecer, é no mínimo uma garrafa de vinho que vocês vão ter que me dar, cara. Vou ter que mandar para minha casa aqui, porque não é possível uma entrada dessa linda, né? Poxa, risco de quase 1 para 10. Existe possibilidade de erro? Existe, lógico, principalmente no semanal, que a gente vê que ele está, né, abaixo da média de 9 do semanal. Mas tem todo o estudo que a gente faz desde os 60 minutos, passando pelo diário, chegando no semanal. Vou até dar uma olhada no mensal aqui. O mensal deixou essa sombra, mas ainda não terminou o mês. Então pode ser, né, que esse mês, né, até o final do mês, ele volte a preencher esse pavio todo para branco, né, até o final do mês. Temos bastante tempo até o final do mês. Então, imaginar IRB nesse cenário, tá, no mensal, não é sonhar muito, tá bom? Mesmo porque se você for ver a queda toda de IRB, ele está muito longe na retração de 38, né? 38 é R$20, cara. Então, na média de 9, tá longe demais, né? Então é possível sim, tá, ter essa recuperação aí até o final do mês do IRB. E rompendo essa região aqui fica muito interessante, tá? Muito interessante, aí eu já vejo, né, como uma forma avançada de você ter um tipo de operação que é trabalhar com opções e tal, mas aí seria só se você tivesse já mandando muito bem swing trade para você entrar já nesse módulo aí de opções, a forma correta de usar opções, tá? Então vamos agora para azul. Azul que deu uma garoteada, mas no final pelo menos, né, se segurou aí próximo do fechamento de ontem, tá? Não perdeu a retração de 61 nessa última pernada de alta, tá? Ele violou, mas fechou acima, tá bom? Então isso é importante. Isso é importante para azul. Não pode perder em fechamento essa região, tá? Essa região que a gente está vendo que, poxa, o preço ficou bem em cima, né? Essa região aqui que é de 21,50, né? Então não fechar abaixo dessa região como forma de fechamento. Em fechamento é importante. Ele pode sim violar, igual ele violou, mas não fechar abaixo. Então azul ainda está em jogo, tá?
tá beleza? Não pode perder essa região inicial, tá? Inicial. Porque a gente ainda tem, ó, em azul, se você for uma pessoa que comprou a muito longo prazo azul, tá? Se comprou azul muito abaixo desse preço aqui, por exemplo, teve uma entrada sensacional em azul, né? Que foi essa entrada aqui, ó. Tivemos essa entrada aqui em azul, linda, né? Linda. Então, é isso que eu tô falando. É como se, olha o risco retorno que você teve aqui, igual eu tô falando de IRB, né? Um risco pequeno, né? Que você pode até ter sido estopado se você entrou com um stop bem curto. E olha o retorno que você teve, né? Tudo bem que se você entrou nessa operação, você não tava, o objetivo não era tão longo, tá? Até mesmo se você for ver FIBO da última queda, que respeitou e tal, você vai traçar o primeiro FIBO e até o segundo FIBO, até R$22, tá? R$22 você estaria ainda, você teria perdido toda essa alta aqui, esses últimos 30%, mas você já pegou 100% de todo o movimento da perna de alta. Então aqui não pode perder essa região, tá? No azul não pode perder essa região, eu não gosto, mas ainda tem, sim, média de 21 aqui embaixo, já tem a LTA. Então tá bem calçado azul. Se você pegou longo prazo e quiser segurar, tem essas duas regiões aqui que eu considero importantes, tá? Mas se você entrou há pouco tempo em azul e não quer perder muito, perdendo na região de 61.8 é uma possível saída aí para você, tá bom? Vamos para Via Varejo. Mais um diazinho, um candlezinho chato para Via Varejo, né? Via Varejo nos 60 minutos você vê claramente que é uma região de lateralização, ou então até mesmo, se você forçar um pouco, você consegue ver um triângulo, talvez, né? Não sei, não tracei ainda, mas pode ser um triângulo também que esteja se desenhando aqui. Então, né? Pode ser sim, né? Então vamos esperar um rompimento para um dos lados, tá? Eu não falo do Via Varejo um rompimento para cima com probabilidade maior de ser para cima, por quê? Tá? Principalmente porque pelo gráfico semanal, que está muito distante das médias, tá bom? Faltam aí 15 a 30% para chegar próximo das médias. Então, se ele perder um pouco e vier lá corrigir até uns 12,50, é uma correção natural do preço, tá? E no diário também, né? Ele está lateralizando, então se viesse a perder, também tem espaço para corrigir, desde a última queda que tivemos aqui, uma queda expressiva, né? A última lateralização e o último rompimento que teve expressivo foi esse, então R$12,36 seria a retração de 50% de toda essa alta. Então ainda seria uma retração saudável. Então nos 60 minutos a gente vê essa lateralização, podendo sim romper para cima como para baixo, né? Via Varejo é um papel que está muito forte mesmo, então não podemos fazer projeções baixistas aí, por mais que a gente esteja vendo uma possível correção à vista. Mas Via Varejo é Via Varejo, né? Nos últimos dias, olha a quantidade de volume, né? A média de 1,5 bilhão nos últimos 21 dias, né? A movimentação diária. É maior do que Petrobras, eu acho. Não, Petrobras está 1 bilhão 770 milhões, mas Petrobras é Petrobras. Vale 1 bilhão e 700, mas é Vale, né? Vamos ver Bradesco, 1 bilhão e 200. Então, quer dizer, se for ver agora o IRB não, desculpa, Via Varejo, 1 bilhão e 500, está acima de Bradesco, acima dos bancos, só tá páreo aí com Petrobras e Vale, né? Então, é uma movimentação, é um volume financeiro altíssimo, né? Muito interesse aí em Via Varejo. Vamos para Ambev. Ambev até que fechou mais tranquilo, acho que foi leilão, tá? Botar no minuto aí, não, até que não. Nos últimos minutos mesmo ele deu uma leve melhorada aí de quase 1%. Tá? Tava um pouquinho mais feio, mas o Ambev é um papel que está performando um pouco melhor aí do que o Bovespa, né? A Ambev ela tem essa característica, tá? A Ambev ela tem essa característica de ter menos oscilação, né? Ser menos arisca do que o próprio Ibovespa ou outras ações que compõem o Ibovespa, tá? Tanto que as pessoas usam o Ambev justamente para fazer um long e short às vezes, né? Pelo fato dela ter essa propriedade. Então a Ambev continua. Eu tenho esse viés positivo aí para a Ambev, tá? Eu também estou nesse papel, como vários outros aí que eu tenho feito as análises abertas aí. E o objetivo de Ambev, eu vejo um objetivo interessante em Ambev em 15,90 inicial, tá? 15,90. A inicial também é 16,50. Então é uma região aí onde eu com certeza vou realizar, tá? Essa operação. Caso chegue lá, óbvio, né, gente? Porque a gente está falando de uma alta de 15%. Mas é a expectativa aí que a gente tem aí de Ambev. Beleza? Seria uma alta aí da operação de quase 19%. Esperar alguns dias, né? Caso venha acontecer. Mas para isso a bolsa precisa dar uma pancada pro alto aí, romper essa região.
A gente, quando a gente opera essa região de rompimento, a gente fica bem na expectativa, né? Porque a gente precisa de força nesse dia. Então, ficar de olho. Ambev no semanal, vamos lá. Ambev no semanal tá bem parecido com as outras ações, né, que a gente tem analisado. Tá? Ele veio fazer esse rompimento na última semana e nas últimas 2 semanas praticamente uma correção aí para as médias para voltar a subir. Então, tranquilo, Ambev, bonito. Tá? Não vejo muitos problemas para a Ambev. E semanalmente falando, eu não vejo muitos problemas para quase nenhum papel. Tá? Só se a gente tivesse uma próxima semana ruim, aí a gente começa a ver com outros olhos, porque a gente viu que teria um pivô de baixa no diário e automaticamente contaminaria o gráfico semanal. Então a gente visualizaria esse candle vermelho aqui, que chegou na média de 21 e retraiu para a média de 21, como um candle de reversão, né? Então aí a gente teria outra visão, outros objetivos aí, mas por enquanto nada disso, tá? Por enquanto eu vejo um viés altista até perder essa mínima aqui de R$13, tá? E nos outros papéis, outros fundos do papel também, dos outros papéis. Fechando, fazendo pivô de baixa, aí sim a gente tem um viés baixista. Antes disso, cara, é especulação, você quer operar notícia, você está enviesado, entendeu? Eu opero o gráfico. O gráfico está mostrando que provavelmente é alta, maior probabilidade de ter alta do que baixa, então a gente tem que andar junto com a probabilidade. Beleza? Então é isso, gente. Eu falei desses papéis aqui, agora vamos para os pedidos, né? Teve Lúcio, o Lúcio pediu Guararapes, né? Guararapes sensacional, né, Lúcio? Sensacional. Chegou aí no segundo objetivo que eu tinha analisado, tinha traçado, mas não tinha mostrado para você, tá? Antes, até aquele vídeo lá, muito tempo atrás, né, cara? Acho que tem uns 15 dias. Né? Uns 15 dias atrás, olha, uns 15 dias atrás, o Lúcio, ele pediu análise de Guararapes. E Guararapes estava bem aqui, ó, nesse candle aqui. Aí eu falei com ele, ó, tá em cima de uma região de suporte, de uma resistência, né? Um possível objetivo aí de Guararapes seria 18,50, né? Seria o primeiro objetivo seria 18,50. Mas olha, para quem não estava no papel, né, e viu que o objetivo era 18,50, olha a perfeição que ele fez até as médias, né? Sensacional. Sensacional, Lúcio. Próxima vez que você, ou então alguém, né, pediu análise de um papel e vê que ele está fazendo esse movimento aqui, vocês me avisem de novo aqui nos comentários, pô. Porque aí a gente faz uma nova análise, possível entrada e tudo mais. Vocês precisam me ajudar também. Olha quantos papéis tem no Bovespa, né? Então vocês precisam me ajudar a caçar uns papéis interessantes. Se você tivesse me avisado aqui, Lúcio, eu fazendo uma nova análise, né, a gente vê que a análise seria sensacional. Muito boa análise. Por quê? Né, o papel caindo, né, o volume caindo e rompimento da máxima que não estava acontecendo nos últimos 4 dias. Então a entrada seria aqui, uma entrada para quem ainda não tinha pego o papel. E sim, uma entrada que você já no primeiro objetivo seria 15%, né? E o segundo objetivo 27%, já foi alcançado, tá? Não agora tá muito distante das médias, tá bom? Se eu tivesse no papel, eu teria realizado um pouquinho hoje, pelo menos um parcial ou então uma grande parte. Tá? E esperar ele voltar às médias e fazer nova entrada, tá bom? Apesar de ter entrado muito volume nesse papel, muito volume mesmo, muito acima da média. Olha quanto a quantidade de volume que ele deu nos últimos dias, nos últimos 2 dias, e a quantidade de volume histórico do papel. Foi o volume histórico, né? Foi o maior volume de toda a história da negociação de Guararapes. Então, foi uma região aí que realmente ganhou força, né? Infelizmente, junto com a notícia lá da morte do dono, né? Mas enfim, né? Mercado a gente não entende, né, cara? Nem luto o mercado faz, né? Não tá nem aí, tá vendo? Tu acha que ele vai ficar chateado com as mortes pelo Covid? Não vai, cara. Se começar a reabrir comércio aí, ver que as empresas estão começando a lucrar de novo, vai subir, cara. Né? Enfim. Foi bonito o rompimento aqui desse pivô sensacional também. Quem não pegou aqui, viu esse abertura em gap, né, rompendo pivô. Se você quem gosta de operar rompimento de pivô, tem gente que só opera rompimento de pivô e só ganha no rompimento de pivô. Rompimento de pivô é uma estratégia muito interessante também. O problema é que o risco é muito grande, né, 15%. Então para você recuperar o teu risco foi só hoje, né? Bem, 2 dias depois, mas normalmente não são 2 dias, são vários dias aí para você recuperar e ficar nesse risco aqui de 15% exposto, né? 15% do capital investido é muita coisa para mim. Então, mas quem opera grande não tem muito problema, né? Então, muito grande que eu digo, né? Porque aí o risco é mitigado aí, né? Se você tem uma carteira aí de 500 a 1 milhão aí, você consegue fazer esses rompimentos aqui e ganhar uma nota, né? Uma nota. E você, com 500 mil, 1 milhão na carteira, você entrar com um valor e botar no gerenciamento de risco,
por mais que seja 15%, né, seria R$ 2,60 por ação, mas pô, de 1 milhão, né, você poder ganhar, tirar 10, 15 mil aí, bem tranquilo, né, e você arriscar, né, entre aspas, botar em risco 2 mil, 3, desculpa, 10 mil, 15 mil reais de 1 milhão também não é nada. Então, bem tranquilo, né? E aumenta, né, carteira. Mas para quem opera, se você opera abaixo disso, bem abaixo que eu digo, né? Vamos botar 100 mil, para você, aí o 15% seria maior, né? Seria um risco maior. Então não entra no gerenciamento de risco de muita gente, né? Então você vai colocar 200 papéis aqui, né? Para você começar a treinar, tá ótimo, 100, 200 papéis, tá? Mas aí a gente sabe que a maioria das pessoas não querem treinar, não querem fazer a estratégia com pouco papel, né? As pessoas querem já ficar milionário de um dia para o outro. Então aí se estrepa todo, não tem psicológico para aguentar queda de 15%, né? Então vai querer sair do papel caindo 10%, depois vai voltar a subir e você vai ficar com um acúmulo aí de menos 10% por não ter sido disciplinado, né? Então é importante disciplina aí em todo esse tipo de estratégia que vocês traçam, tá? Guararapes, então, né, fez esse rompimento lindo. No semanal também tá esticado, tá? Mas partiu aqui da média de 9 e fez essa pancada, né, de 32%, rompendo tudo. Mas a média de 9 só calçada com a média de 200, igualzinho que aconteceu com o Petrobras. Mas o Petrobras não deslanchou igual isso aqui. Mas o importante é esse candle aqui que fez Guararapes em duas semanas em Petrobras. Seria interessante chegar numa região daqueles R$ 24 lá. É quase um desenho desse aqui que a gente tá vendo em Guararapes, né? Então não vejo muitas dificuldades aí. Guararapes está esticado. Como eu falei, se eu tivesse no papel, eu teria realizado aqui e esperar uma correção para entrar de novo, tá? Por mais que eu perca um pouco mais de lucro no papel, mas né, o segundo objetivo já conquistado aí em Guararapes, tá beleza? Agora vamos para Vitor pediu Meal. Meal tá bonita, Vitor, tá? Meal tá bonita, tá bem interessante. O único problema é que tem várias altas aqui próximas, tá? Então para entrar nesse papel, eu aguardaria essa região aqui. Eu gosto, né? Quando o papel está com muitas altas e baixas aqui. Se você não entrou nessa mínima, nessa região aqui, se você não entrou aqui, que seria onde o papel teria dado entrada, nesses dois candles aqui, nessa região, tá? Que está agora, tá? Ou você entra agora, né? Teria entrado hoje, ou ontem, ou segunda-feira. São os 3 dias que deram entrada aí bonitas, né, com risco retorno baixo, tá? Porém a gente tem médias ascendentes, né? Então uma retração de Fibonacci positiva aí até 50%. Então, e uma entrada mais menos agressiva seria essa aqui que eu mencionei, tá? Acima de todas essas máximas desses candles aqui, que aí você estaria entrando acima da lateralização, tá? São 2 tipos de entrada. E sim, né, temos o objetivo inicial, tá? Primeiro objetivo, que é uma barreira aí, que seria uma região de pivô, onde ele faria ou não o rompimento aí para fazer um pivô de alta, que aí acertaria com 11%, poderia fazer uma parcial. E segundo objetivo, sim, 5,50, tá? Nesse papel, uma alta de 30%. Meal tá bem interessante, bem interessante. Agora precisa romper essa região. Se você for agressivo, entrou hoje, ou então nesses dias que eu mencionei, né, um risco aí apenas de 7%, né, uma operação que você pode ganhar 19 a 41% se você entrou em modo agressivo, tá bem interessante o risco retorno, beleza? No semanal, ele, apesar de ter fechado, ter caído no semanal, né, ter feito uma queda aí de 2% no semanal, ele veio respeitar a média de 9, fechou acima da média de 9, bateu na média de 9 e respeitou e ganhou força. Então, importante, né, essa região, tá? E perdendo essa mínima, a média de 9 e a mínima dessa semana, seria uma região para você sair do papel mesmo, porque realmente pode se chamar mais vendas, tá bom? Meal, então, já falamos aí. E Thiago pediu STBP, tá? Esse papel aqui, ele tá lateralizando, mas ele tinha dado entrada, já deu entrada, tá? Já deu entrada em estratégia na média de 9, né? Você teria entrado aqui nessa região de R$ 5,62 e estaria aí até hoje com um ganho aí de 2%, tá? O importante desse papel é ele romper essa região de 9 junto com essa máxima que ele teve nesse dia aqui, que foi dia 5, tá? Então o que a gente espera que aconteça nesse papel agora, tá? Se você está nesse papel, um rompimento, cara. Agora ele precisa demonstrar força, porque ele veio de uma alta forte, aí veio fazer um pullback excelente, né? Fez um
uma micro retração aqui, mas não perdeu retração de um micro recuo, mas não perdeu retração de 61,8 dessa alta. E agora ele chegou até essa região. Então é importante ele, nos próximos dias, ele romper, né, essa máxima que ele teve, tá, que seria aqui, junto com a média de 200 e demonstrando bastante força, né? Precisa demonstrar força agora nesses dias, junto com o Ibov, né? Se o Ibov subir, eu acho que esse papel também deslancha, né? Então, objetivos aí, próximos objetivos, caso você esteja nesse papel, seria 6,80, tá? Porque se você entrou, tudo bem, se você entrou aqui na média de 9, você pode até realizar um pouco aí na média de 200, seria 8% de ganho, já tiraria grande parte do seu risco, tá? Mas o objetivo final, sim, seria 6,80 lá nesse papel. 6,80 é uma região de suporte. Vamos traçar Fibo, retração de Fibo, para ver 100% dessa perna de alta. Pelo menos a perna, essa perna, inicialmente essa perninha aqui, né, de alta. 100% seria 6,60. Então uma região entre 6,60 e 6,80, né, até mesmo R$7 é uma região de realização nesse papel. Beleza? No semanal. Semana passada, como vários outros papéis, ele fez o recuo para a média de 21 e agora está tentando romper essa região depois do recuo, depois da força que ele demonstrou perto das médias, tá bom? Tá próximo, tá no semanal, as médias estão próximas, a média de 9 está ascendente, a média de 21 ainda vai ficar, mas isso é normal, aconteceu com todos os papéis por causa da queda do coronavírus, tá bom? Fez um fundo duplo, já rompeu o fundo duplo, tá? A primeira entrada, né, seria rompimento do fundo duplo. Se você tá nesse papel, tá? Vamos voltar atrás, porque eu não sei onde você entrou, mas pré-rompimento de fundo duplo teve excelentes entradas nesse papel, tá? A primeira foi aqui, que aí você já tá com quase 50%, né? 45%. Teve uma segunda entrada já pensando nesse rompimento, aí você estava fazendo uma entrada um pouco mais agressiva, mas já estava com risco apenas de 7,5% também. E depois disso teve a entrada do rompimento e agora teve a entrada da média. Tá bom? Foram todas essas entradas que teve no papel. A entrada da média foi a última. Por isso que é uma entrada um pouco mais difícil, porque ele já subiu bastante, mas está bem tranquilo o papel. O papel está demonstrando força. Entrou muito volume hoje também. Esse volume foi no leilão, tá, de fechamento. Volumaço, né, no leilão de fechamento. E botou até o papel um pouco para baixo, tá? Caiu 2,5% esse papel no leilão de fechamento e todo esse volume aqui foi no leilão de fechamento, né? Pelo visto. 40 milhões de 80 foi no leilão de fechamento. Mesmo assim, se não fosse esse leilão de fechamento, 40 milhões estaria mais ou menos aqui, bem acima da média de 21 de volume, tá? Então também é uma entrada interessante. Então bem tranquilo o papel, cara, bem tranquilo, né? Só que gerencia aí tua posição, se você tiver nesse papel, né? Já entrou nesse papel, gerencia essa posição para não fazer um pivôzinho de baixa inicial nos 60 minutos, também fazer um pivô de baixa, né? Perdendo essa região aqui, ó, uma região que pode chamar mais venda aqui, R$5, 5 centavos, R$5. Beleza? Acho que foram esses pedidos hoje, né? Mais uma análisezinha para vocês aí. Não pedi durante todo o vídeo, né? Mas se inscreve no canal aí, gente, se vocês gostam da análise, tá? Dá essa força, aperta o joinha para esse vídeo chegar em outras pessoas aí que gostam de análise técnica e precisam de uma análise técnica um pouco diferente, um pouco mais simples, porém objetiva, né? E assertiva. E principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Com grupos de WhatsApp, família que gosta de estar aprendendo a investir. Tem muita gente que está fazendo agora um grupo familiar de investimento, né? Juntando o dinheiro aí para fazer operações mais estruturadas e tudo mais. Enfim, vocês podem compartilhar, gente, né? Que fica legal. Eu já falei com vocês, né? Que eu tenho o objetivo aí de chegar a 1000 pessoas, né? 1000 inscritos no final do mês que vem. Eu acredito que é uma meta bem razoável. Então, né, chegando nos 1000 inscritos, a gente faz eu faço um vídeo aí especial, explicando alguma coisa, ou relacionado a opções, ou relacionado a estratégias de entrada, enfim, alguma coisinha aí para agradecer todos vocês aí que se inscreveram no canal. Beleza? Então é isso, gente. Sexta-feira, tá? Vamos dar uma relaxada aí no final de semana. E amanhã eu faço a leitura dos índices internacionais, né, dos mercados internacionais, dos índices dos mercados internacionais, que é o SP500, o índice inglês, italiano, alemão, chinês, japonês. Eu falo do petróleo também, do petróleo Brent, como é que foi da semana, como é que aconteceu toda semana e o que a gente pode esperar para a semana que vem, tá? As leituras têm sido bem legais, bem interessantes e bem assertivas também. Então,
né? Não perde a oportunidade desse vídeo não. Domingo assim que me sobrar um tempinho, devo colocar o vídeo, né? Eu vou subir a live que eu fiz com um amigo aqui essa semana. Eu vou botar aqui no YouTube para vocês passarem aí para pessoas que realmente precisam de um pouco de ajuda em relação à educação financeira, inicial mesmo, aquela coisa básica, a pessoa que está meio enrolada, está em dívida, né? Então foi uma live bem interessante, né? E até mesmo motivacional aí para vocês, né? Para quem está endividado, né? Porque às vezes você não tá, porque você tá vendo esse vídeo aqui é de um vídeo de investimento, né? Um vídeo que você está querendo que um investimento no dinheiro que você tem, mas às vezes você conhece alguém que está meio mal, né? Endividado, não sabe por onde começar. Então esse vídeo foi legal, tá? A gente teve um bate-papo, né, bem aberto, falando sobre como a gente pode começar a ter uma educação, gerenciar uma educação, né, gerenciar seu dinheiro, uma educação financeira mesmo durante essa época de pandemia, né, o pessoal que está apertado. Eu dei vários exemplos lá, que coisas simples, coisas pequenas que a gente pode começar a juntar um dinheirinho para resolver problemas, resolver dívidas, enfim, né? E tirar um nome aí de sujo, caso esteja, né? E você ter, né, uma vida mais tranquila, tá? Foi bem legal. Então, se você tiver alguém que está precisando aí dessa ajuda, desse vídeo motivacional, que foi um vídeo mais motivacional também, aí você encaminha, você compartilha esse vídeo aí para essas pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para vocês aí, um bom final de semana, tá? E fica com Deus. Sábado eu tô aí com o vídeo aí dos índices. Um abração.